Boa noite a todos. Meu nome é Nilton, fazendo um vídeo aí simples, né, para poder falar de política, que é uma coisa muito importante no nosso país. E falar de política eu vou falar de Minas Gerais, do que a gente viu, do que a gente vê, do que a gente espera. Sou mineiro, né, mineirinho, gosto de um queijo, de um pão de queijo, de um frango com quiabo. Gosto dessas coisas aí que são muito boas e são bacanas para nós mineiros. Eu vou falar de política, vou falar do que eu conheço, do que eu vi. Né? Não vou falar de parte técnica de política, não. Vou falar de coisa que eu vi, de coisa que eu entendo, de coisa que é realidade no nosso país, no nosso estado. E aí, espero que todos entendam a minha opinião. Eu não quero influenciar ninguém de forma alguma, mas eu quero apenas expressar minha opinião, eu tenho o direito disso. Primeiro ponto, Aécio Neves, presidente. É um nome forte, né, da família Neves, tem toda uma tradição, toda uma história, e a gente tem que respeitar muito quem foi o Tranquedo Neves, foi um grande homem. Então, falar de Aécio Neves é falar de uma incógnita, né? Ninguém sabe se vai dar certo como presidente Aécio Neves. Eu acredito que não. Acredito que não. O Aécio Neves, ele vem falando, ele é um senador hoje que vem falando como ex-governador de Minas, né? Ex-governador de Minas. E o Aécio aqui em Minas Gerais, ele acha que fez assim, um serviço exorbitante, extraordinário. E não fez. E não fez. O Aécio pagou um dos piores salários para os professores estaduais. Um dos piores. Para tanto, Aécio Neves, que você pagou um dos piores, que municípios pequenos nos interiores de Minas Gerais pagavam e pagam até hoje melhor do que o Estado. Quer dizer, é melhor você trabalhar para prefeituras que são pequenas, tem pouco recurso, do que você trabalhar para o Estado. Eu vi um contra-cheque, Aécio Neves, de um professor de R$ 800. Então você fala que vai melhorar a educação, você não vai, cara. Você não fez em Minas Gerais. Você não fez. Você não provou que é apto a ser presidente na educação. Não provou, cara. De forma alguma você provou. Um dos piores salários de todo o Brasil para os professores, para as escolas estaduais, não foi no seu governo, foi em Minas Gerais. Você acha, Écio, que uma professora ou um professor vai votar em você, cara, pelo salário que você pagou? Só se for muito burro e ignorante. Só se for muito burro e ignorante para votar em você. Foi um dos piores salários da história. Pior salário. Um professor que estudou por muitos anos, você pagando R$ 850 um contra-cheque que eu vi de professores a essa. Então, cara, você não tem perfil nenhum para falar que vai melhorar a educação desse país. Eu reconheço que no primeiro turno eu não votei nem em Dilma nem em você, cara. Votei na Marina e arrependo amargamente porque ela se juntou a você, ao seu partido, ao FHC, né? Que vocês, na época do Fernando Henrique, o pobre passou, foi roia, comeu foi arroz, feijão, ovo e tomate. Quando tinha um ovo, quando não tinha só o tomate mistura. Então, Aécio, o seu partido já tem um passado assim, para uma pessoa simples como eu, um passado negro. E você, como governador, você perdeu em Minas. Por quê? Porque o seu salário aos professores era o pior. Aí vamos falar da saúde. Não estou falando de parte técnica, não. Estou falando de parte do que eu entendo, que eu conheço. Eu não quis nem estudar sobre isso. Eu vim falar como cidadão. Vamos falar da saúde, Aécio? Perto aqui da região onde estou, aqui de Belo Horizonte,
e da Grande BH e da região metropolitana. Eu tive lá presente para ver o que aconteceu. Eu tive lá presente. Aécio, você prometeu fazer o hospital intermunicipal em Sete Lagoas. Você não fez. O Anastasia, que para mim foi um bom governo, também não fez. Ficou parado. Você endividou o estado de Minas Gerais, que era um dos mais ricos e mais constante, mais firme financeiramente. Você endividou o estado. E você não fez o hospital intermunicipal. Você não fez. E você está prometendo melhoras na saúde em todo o Brasil, em todo o país. Se você não fez um hospital intermunicipal, você conseguiu lá a verba para fazer o Mineirão, financiamento para o Mineirão, financiamento para aquilo, para aquele outro, mas para a saúde você não fez. E quero te dizer uma coisa a mais. Lá no Hospital Risoleta Neves, que é onde tem o nome Neves, você já viu a infraestrutura que tem lá, Edson? Você já viu, cara? As condições que aqueles guerreiros, aqueles trabalhadores, de verdade, trabalhador, assim como você nunca foi. Você é um playboy. Playboy, você nunca foi trabalhador. Nunca foi, você é um playboy. Você já viu as condições que aqueles médicos trabalham, aqueles guerreiros, aqueles anjos divinos, onde que Deus coloca a mão neles para salvar a vida? Você sabe as condições que aquele hospital está, Edson. Você sabe, eu estive presente lá, Edson. Eu vi marcas sujas de sangue sendo usada lá por médicos que não tinha marca. Os corredores cheios, entendeu? Você sabe as condições daquele hospital. E você promete melhorar a saúde, Edson. Pelo amor de Deus, você não conseguiu fazer o hospital regional de Sete Lagoas, que não ficava R$1 bilhão. Você não conseguiu nem começar a obra, Edson. Começou e largou. E você está prometendo melhorar um país. Você que aí é eleitor, não é de Minas Gerais, sai, pesquisa na internet, procura saber quem que é esse cara que está falando que vai tirar o PT, que vai melhorar o Brasil. Esse cara não fez absolutamente nada. Não fez um hospital regional em Sete Lagoas, esse intermunicipal que ia ajudar a cidade vizinha, você não fez. O que você melhorou na educação em Minas Gerais? O que você propôs na educação de Minas Gerais? Se você fez, me desculpe, eu desconheço. Eu desconheço um grande projeto. Eu desconheço um grande projeto seu. Aécio, você fez uma coisa maravilhosa, uma obra faraônica, que é a cidade administrativa. Mas para o povo simples de Belo Horizonte, de Minas Gerais como um todo, você não fez nada. Você não era visto nas vielas, nas ruas simples. Você não era visto, pelo menos aparecendo para que os mineiros vissem você lá nos momentos difíceis. Você não. Você é um playboy que gosta da mídia, Edson. E por isso eu não voto em você. Eu não voto em você por isso. Porque você... E outra coisa, o seu partido é todo ano, toda eleição a mesma coisa. É acusar, é sujeira, é colocar acusação em cima de acusação, entendeu? Eu não sei de onde sai tanto dinheiro para vocês fazerem essas acusações, essas palhaçadas que vocês fazem. Não faz uma política limpa, uma política suja, entendeu? Não faz. O jornalista não pode falar mal de vocês aí, e vocês estão ameaçando. Entendeu? Que não pode. Você viu lá, pessoal do Twitter, do Facebook, estão me enchendo o saco, vamos processar, não sei o quê. Aécio, você perdeu em Minas Gerais porque você se achou muito competente, mas você foi um incompetente. Você não fez o intermunicipal de Sete Lagoas. Você pagou um dos piores salários para os professores estaduais de Minas Gerais. Você pagou um dos piores salários, por isso Minas Gerais te reprovou. E se o Brasil acordar, o Brasil também vai te reprovar, porque você não é um bom candidato a presidente. Você não é o melhor para o Brasil, porque o seu partido é corrupto, é sujo e é privatizador.